Provérbios capítulo 11, verso 7. Vocês acharam? Vamos ler então. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Vamos ler novamente. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Vamos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, através da sua palavra. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos pedir, Senhor, que a tua misericórdia, Pai, nos assista nessa hora, perdoa nossas faltas, nossos pecados, e fale, Senhor, ao nosso coração, através da tua santa palavra, através desse texto. Nos ilumine, Senhor, pelo teu Espírito Santo, e aplica, Senhor, a tua santa palavra ao nosso coração. Nós te rogamos, Pai, possamos entender, isso tenha um impacto de edificação, de maior amor a Ti, de ódio ao pecado nas nossas vidas, de consolação, de força, de graça. Nós te pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Irmãos, hoje eu quero meditar um pouquinho com vocês nesse provérbio. Na verdade, continuando o nosso estudo que nós temos feito no domingo à noite, né? Sobre o juízo final. Então, nesse momento nós estamos estudando as parábolas que o Senhor Jesus Cristo ele vai contar como aplicação do seu sermão profético. Vocês devem lembrar disso. Semana passada nós começamos aquele capítulo 25 de Mateus, né? Então, inclusive semana passada eu meditei com vocês sobre a parábola das 10 virgens. Nós estudamos aqui. Mas hoje eu quero fazer assim uma espécie de pausa, mas não é pausa, né? Na verdade não é pausa, porque continua o assunto, mas é uma espécie de pausa na sequência do Mateus 25. Depois nós vamos voltar, se Deus quiser, semana que vem, continuando aquelas parábolas. Mas eu queria parar um pouquinho com vocês hoje para pensar no que tem a ver com o que nós temos estudado. Nós temos estudado nesses últimos dias, dentro do assunto do juízo final, sobre a volta de Cristo, né? Mas essa volta de Jesus Cristo, nós não sabemos quando será. Jesus mesmo deixa bem claro. Pode ser que no tempo de nossas vidas ele não volte ainda. Pode ser que sim, pode ser que não. Nós não sabemos. Então pode ser que nós morramos e ele ainda não volte, mas ele vai voltar com certeza. Isso nós podemos estar certos. Não sabemos o tempo. Não temos certeza do tempo, não podemos afirmar. Por exemplo, que ele vai voltar durante a nossa vida, ou que ele vai voltar daqui a alguns dias, daqui a alguns anos. Mas nós sabemos que ele vai voltar. Então essa expectativa sempre constante da volta do Senhor Jesus Cristo. De certa forma também nós não sabemos quando nós vamos morrer. Mas, num sentido, nós temos uma certeza maior da morte que da volta de Jesus. E deixa eu explicar isso direito para ninguém entender errado, né? A morte, ela com certeza virá a todos nós. Vamos dizer assim, é uma expectativa que nós vemos constantemente. Nós estamos vendo aí as pessoas morrendo em nossa volta, e nós temos uma certeza que também nós vamos morrer, né? A não ser que Jesus Cristo volte antes. Então nós não sabemos, pelo menos a probabilidade nossa, sim, né? Claro que nós não sabemos o futuro, mas nós imaginamos que provavelmente nós vamos morrer. É uma coisa que, pelo menos para nós, parece certa, que vai acontecer conosco. Quanto que a volta de Cristo vai acontecer, com certeza é uma coisa que podemos ter certeza que vai acontecer, mas nós não podemos afirmar, né, que acontecerá enquanto nós estivermos vivos. Então, num certo sentido, não sei se eu estou conseguindo explicar para os irmãos, para nós a morte é uma realidade que nos parece com mais certeza, né? Ela virá. A volta de Cristo também virá, mas nós não podemos dizer assim, vai vir enquanto nós estivermos vivos. Mas nós sabemos que vamos morrer. Agora, pode ser que nós não morramos também
se Cristo voltar. O que a Bíblia diz? Se Cristo voltar, a morte não vai acontecer para os que estiverem vivos aqui. Eles vão ser o quê? Transformados, né? Então eles vão estar com o Senhor para sempre. Jesus vai mandar os seus anjos para que eles tomem os seus eleitos da face da terra e estejam para sempre com Ele. Pode ser que isso aconteça conosco, mas eu estou dando assim uma probabilidade humana, vamos dizer assim, que para nós parece mais certo, uma coisa mais certeza de que nós vamos morrer mesmo, né? Pode ser que Jesus volte, mas para nós parece mais certo. Então, o fato é que uma coisa óbvia para todos os homens é que todos os homens vão morrer. E a volta de Jesus Cristo, ela nos ensina todas aquelas lições e todos aqueles estudos que nós temos feito, reflexões sobre a volta de Jesus, inclusive na questão da parábola das 10 virgens. Existem as virgens imprudentes e as prudentes, né? E também na parábola do homem que se prepara para a entrada do ladrão, porque ele foi informado de que o ladrão vai invadir a casa dele. Se ele soubesse, Jesus diz, a hora que o ladrão fosse invadir, ele se prepararia. Então, tudo isso o Senhor Jesus Cristo diz que nós temos que estar preparados para essa iminente volta de Cristo, que pode acontecer a qualquer momento. Então, tem que estar sempre preparado para que quando Cristo voltar, Ele me encontre com fé, servindo a Ele, né? Agora, observe bem, isso é tão verdade com relação à volta de Cristo, como também é verdade com relação à morte. Quando a morte chegar, que nós estejamos também preparados para a morte, né? E a questão de que os crentes verdadeiros, eles vivem na fé, eles vivem com fé, eles vivem em arrependimento, eles vivem com o fruto do arrependimento, que é uma vida de amor a Deus, de obediência a Deus. Então, meus irmãos, quando a morte chegar, que ela nos encontre como autênticos cristãos, assim como também quando a volta de Cristo, chegar o momento da volta de Cristo, que também nos encontre, se nós estivermos vivos na ocasião, também que nos encontre como autênticos servos de Cristo, como as virgens prudentes que estavam com as suas lâmpadas cheias, preparados. O fato é que a morte e o futuro, eles são determinantes para a nossa vida, para a nossa eternidade, para a eternidade de cada homem e de cada mulher. Deixa eu explicar isso aqui para vocês da seguinte maneira. As pessoas, elas podem, por exemplo, abusar muito hoje de alguma coisa. Podem abusar da bebida, podem abusar da comida, podem abusar de alguma droga. O presente delas, elas estão tendo prazer com aquela droga, ou com a comida, ou com a bebida. E elas não se importam com o que vai acontecer, né? Elas não se importam com a consequência daquilo que elas fazem hoje. Então, a pessoa, ela pode usar droga e beber, e se embriagar, fazer todas essas coisas, até que finalmente ela encontre a morte. E quantas pessoas não têm encontrado a morte a cada dia na nossa cidade, por exemplo, por causa desses vícios e por causa dessas coisas? Mas o presente delas é o quê? É aquele prazer. Elas vivem na questão momentânea. Quer dizer, quando elas usam a droga, elas têm aquela euforia da droga e aquele prazer falso, passageiro da droga, e elas vão tentando encontrar a paz, a alegria, a felicidade com isso, mas isso é muito passageiro. E chega um momento então que para essas pobres almas, chega a elas a morte, e a morte vem para a destruição delas. Isso significa o quê? Que o futuro vai mostrar realmente que aquele presente delas, aquele prazer, aquela euforia que elas têm no momento, no presente, é falso. O futuro vai mostrar que elas são pessoas que vivem numa ilusão. Se elas parassem para pensar no futuro, se elas parassem para pensar, o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou usando essa droga, eu estou bebendo, eu estou nesse vício, e isso está me levando para a morte. Se elas pudessem olhar e elas pudessem ver a trajetória do caminho delas e ver que no final daquele caminho existe um túmulo, né? Existe a morte, existe o final. Talvez, se elas pudessem ver isso com clareza, talvez elas refletissem e parassem, deixassem aquela vida errada.
Porque aquilo que elas estão vendo que vai acontecer com elas no futuro, iluminaria a vida delas hoje, fazendo com que elas não se iludissem com aquela euforia da droga presente. Quer dizer, elas estão tão iludidas com aquela euforia, com a bebida, com os amigos, né? Com as farras, com os vícios. Se elas pudessem ver para onde aquilo vai levá-las, como tem levado a tantos, como tem levado a tantas pessoas que hoje já morreram por causa disso, talvez elas abrissem os olhos delas e elas vissem: o que eu estou fazendo com a minha vida? Quer dizer, o futuro que elas estão buscando, o fruto que elas estão plantando, a semente hoje para colher amanhã, né? Mostraria para elas que elas estão se enganando nessa euforia, nessa alegria falsa, nessa empolgação falsa dos vícios, das drogas. Até o apóstolo, aliás, até o escritor de Provérbios, eu li com vocês agora Provérbios, ele fala da mulher adúltera. Vocês lembram que nós já estudamos? Lá em Provérbios capítulo 7, não precisa vocês abrirem agora não. Ele diz assim, Provérbios capítulo... Está tão pertinho, né? Quem quiser abrir, pode abrir. No capítulo 7, no versículo 21, ele diz assim, que a mulher adúltera então seduz o rapaz, e diz: seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, olha só, como boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e se atento às palavras da minha boca, não se desvie o teu coração para os caminhos dela, não andes perdido nas suas veredas, porque a muitos feriu e derribou, e são muitos que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura, e desce para as câmaras da morte. Esse rapaz então está indo para a morte, mas sem saber. Ele está tão iludido com a sedução da mulher, né? Uma mulher adúltera que seduziu, que ele não está prestando atenção que o caminho dele vai ser o túmulo, o final vai ser o túmulo, o final vai ser a morte. Sem saber, sem se aperceber disso. Quer dizer, se ele soubesse, ele está agora numa ilusão. Se ele olhasse para o futuro, para o que o futuro espera dele, ele então abriria os olhos dizendo: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu estou me matando. Ele viria a loucura que ele está vivendo, e ele poderia então ver a realidade da sua situação, que ele está indo para a morte, mas ele não se dá conta disso, porque ele não para pensar para onde o futuro dele, aliás, o que o futuro dele revelará, o caminho dele para esse futuro desastroso, terrível, um futuro de morte. Ele não para pensar nisso. Se ele parasse para pensar nisso, ele deixaria de estar iludido. Muitas pessoas estão iludidas hoje. Eu gosto sempre de dizer para os irmãos o seguinte: vocês cristãos, vocês que são crentes verdadeiros, vocês são as pessoas mais lúcidas deste mundo. Na verdade, vocês são as únicas pessoas lúcidas, porque todas as outras pessoas que não têm Jesus Cristo, que não confiam nele, que não vivem para ele, estão vivendo numa loucura, porque elas não conseguem ver a própria situação delas, elas não conseguem ver a realidade para onde elas estão se encaminhando. Elas vivem uma loucura muito grande. Elas estão indo para a morte. O salário do pecado é a morte, mas eles estão dançando. Todo mês de fevereiro eles vão pular carnaval. Eles vão dançar, vão se embriagar, como se eles tivessem alguma coisa para festejar, mas eles não têm nada para festejar. Eles são pessoas que estão indo para a morte. Mas o cristão não. O cristão é aquele que já viu, já entendeu tudo isso e saiu do rumo da morte. Ele saiu do caminho da morte e ele está em direção à vida, que é o arrependimento. O que é o arrependimento? O arrependimento nada mais é que o quê? Você deixar o caminho da morte e seguir o caminho da vida. Deixar o pecado e seguir a Deus. Deus é vida. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, que é comunhão com Deus, que é conhecer a Deus e viver para Ele. O salário do pecado, ao contrário, é a morte. Então o cristão, ele é a pessoa mais lúcida deste mundo. Mas o fato é que o futuro dirá quem tem razão e quem não tem. Hoje tem muita gente dizendo que o cristão é louco, e que eles são os bons, normais, que os cristãos são um bando de maluco. Mas o futuro mostrará que quem tinha razão são os verdadeiros cristãos, e aqueles que têm negado a verdade do cristianismo, a verdade da Bíblia, estes são pessoas que na verdade elas é que são loucas, chamando os cristãos de loucos. Eu quero então deixar essa mensagem para os irmãos hoje, como incentivo, irmãos, a que vocês cuidem muito da trajetória de vocês.
e tenham lucidez, e vejam para onde vocês estão seguindo. O caminho de vocês é um caminho de vida ou de morte. Se vocês são verdadeiros cristãos, vocês estão seguindo para a vida, e nunca deixem esse caminho, mas prossigam no caminho da vida. Por isso que este Provérbios, ele é tão pequenininho, mas eu quero tirar algumas lições, que aliás, como todo Provérbios eles são pequenas sentenças que contêm grande quantidade de ensinos de verdade para nós. É como se você pegasse uma grande quantidade assim de nutrientes e concentrasse numa só fruta. Por exemplo, a acerola, né? Dizem que tem muita vitamina o quê? C, né? Muito mais que a laranja, por exemplo, não é isso? Muito mais que a laranja. A laranja é um fruto, né? Grandão, né? E a acerola é um frutinho assim, mas a concentração de vitamina nela é maior em relação à laranja. Então o provérbio é assim, ele tem uma concentração de verdade, que se você parar para pensar num provérbio, você vai ver quantas coisas, quantas aplicações existem em cada provérbio deste livro, cada trecho deste livro. Então este provérbio diz assim, vamos ler novamente: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. Então, do que ele está falando aqui? Ele está dizendo o seguinte, está dizendo o óbvio, está dizendo de alguma coisa que não pode ser negada, que quando o homem perverso ele morre, sendo ele perverso, e por causa disso, pelo que ele é, morre a esperança dele, e a expectação da iniquidade se desvanece. O que a Bíblia está dizendo aqui é que o homem perverso, o homem ímpio, o homem que não teme a Deus, é um homem que ele não pode esperar nada para o futuro. É um homem que não pode esperar nada de bom. Mas ele vive com esperança de que venha alguma coisa boa. Mas que de repente a morte vai mostrar para ele que a esperança dele é falsa. Porque a esperança do perverso sempre é falsa, porque ele não está ligado a Deus, ele não espera em Deus, ele não espera na sua palavra, na sua verdade. Então sempre a esperança dele é falsa. Mas a morte vai revelar isso. De repente, quando a morte chegar, ele vai descobrir isso, para o seu terror, para a sua decepção. Mas é isso que vai acontecer, e isso é óbvio. Mas o perverso, ele não para pensar nisso hoje, ele continua esperando que coisas boas venham a acontecer. Ele segue um caminho e ele espera. Por exemplo, deixa eu dar alguns exemplos para vocês aqui. Não existem os assassinos, não existem as pessoas que chegam ao ponto de tomar uma arma e executar um outro, às vezes até por dinheiro. Não existem os assassinos de aluguel, não existem os assassinos profissionais que matam, tiram a vida dos outros e esperam lucro com isso, e esperam se dar bem nisso. Quer dizer, eles vivem na perversidade, no pecado e quebrando o mandamento de Deus, o mandamento não matarás, mas eles esperam que coisas boas venham sobre eles. É essa expectativa, essa esperança do perverso, do pecador, que a Bíblia está falando aqui. Mas isso é só um exemplo. Na verdade, todos os pecadores estão nessa situação. Uma pessoa que vive no pecado, ela espera, logicamente, que a vida dela venha ter bons frutos, venha melhorar, venha ser feliz, mas a morte vai decepcioná-la. Então o texto está dizendo que o futuro dessa pessoa, que é a morte virá a todos, tem uma consequência de revelar aquilo que ela não sabe. É como o caso do rapaz que nós lemos, que ele é boi como vai para ele é como um boi que vai para o matadouro sem saber, né? Ele não sabe que logo uma flecha vai lhe atravessar o coração. Mas quando ele está esperando ali ficar com aquela mulher e ter prazer com aquela mulher, essa é a esperança dele no pecado, mas ele vai morrer. O que vai acontecer então quando a flecha lhe atravessar o coração? O que vai acontecer então quando a morte chegar? Aí ele vai saber que a esperança dele não é verdadeira. Vai morrer a esperança, como diz aqui Provérbios: morrendo o homem perverso,
morre também a sua esperança. Não é só ele que morre, a esperança dele também morre. Então é muito importante que nós aqui estejamos bem atentos para essa verdade bíblica e nunca estejamos iludidos com o pecado, ou nos iludindo com o pecado, esperando que coisas boas venham do pecado, mas sempre nos firmando em Deus, na sua palavra, porque Deus sim é a rocha e nos dá a verdadeira esperança, como eu pretendo até ler hoje no final dessa mensagem com os irmãos, como o apóstolo Paulo nos mostra. Mas vamos então tirar algumas verdades que eu acredito que estão bem claras nesse texto. Eu tenho para os irmãos aqui 6 verdades que eu queria rapidamente falar com vocês, que está aqui no livro de Provérbios, aliás, nesse provérbio, que são claras aqui e que eu queria trazer para a nossa meditação. E que cada um de vocês medite em cada verdade dessa que eu vou comentar aqui. Tá bom? A primeira verdade, irmãos, é o seguinte: é que a morte, ela é reveladora. A morte de cada homem, de cada mulher neste mundo, revela a situação dele ou dela. Hoje a pessoa está viva, né? Hoje as pessoas, a maioria das pessoas estão vivas, estão fortes, existem jovens. Hoje, por exemplo, milhões de jovens saíram de suas casas hoje para fazerem provas, para fazer a prova do Enem. Inclusive, pela manhã nós estudamos por alguns jovens, nossa família ou de nossas relações, né? Pedindo que Deus os abençoasse nas suas provas. E esses jovens, infelizmente, a maioria deles não pensa na morte. Ainda mais quando a gente é muito jovem, não pensa muito na morte, não. Parece que nunca vai morrer. Eu lembro quando eu era bem novinho, né? E adolescente, e a sensação que eu tinha é que eu nunca ia morrer. Tá? Eu pensei que eu não vai morrer nunca, né? A morte não passa na nossa cabeça. Mas depois que a gente começa a ficar mais velho, e principalmente depois que nós começamos a entender a verdade bíblica, o ensino do Evangelho, nós vamos começando a ver que a nossa vida não é eterna, que a nossa vida ela é passageira e que um dia vai chegar a morte. E o fato é que muitas pessoas não estão pensando que vão morrer e que a morte vai ser reveladora para eles. A morte vai mostrar para eles se a vida deles valeu a pena ou não. Todo mundo está vivendo, todos estão construindo a sua vida a cada dia, vivendo cada dia. E a morte vai revelar a você e a mim se a nossa vida valeu a pena. Por quê? Porque a morte é o final da jornada. E é o final da jornada que diz se a caminhada valeu a pena, né? Por exemplo, você sai daqui para, sei lá, você programa para ir numa praia, vamos dar uma ilustração assim. Você programa para ir numa praia que disseram para você que é uma praia muito bonita, e é uma praia onde você vai poder tomar um banho, ficar com a sua família, ficar tranquilo, e você cria uma imagem assim, essa praia vai ser, vou ter um momento de lazer e tranquilidade lá. De repente você chega lá, a praia é uma imundície, e aquela coisa imunda, sujeira para todo lado, e muita gente, e muito grito, muita briga, muito som, né? E aí você vê que o seu caminho foi uma perda de tempo, né? Que você chegou num lugar onde, bom, pelo menos estou dando exemplo porque para mim não seria bom, né? Eu acho que também para vocês não seria bom. De uma situação que você viu que seu caminho não valeu a pena. Ou um jovem que faz, por exemplo, um curso de faculdade, e já que a gente está falando do Enem, e entra numa faculdade com muita expectativa, né? Eu quero este curso, sei lá, administração, engenharia, direito, medicina, ele diz assim, eu quero este curso, e ele entra começa a fazer o curso, e ele estudou, e se esforçou, e ele chegou lá, mas de repente ele descobre que aquilo não era para ele, e então ele vê que não valeu a pena ele ter feito escolhido aquele curso, seguido aquele caminho, né? Ou de outra maneira também, ao contrário disso, pode ser que a pessoa planeje ir para um passeio e ela goste tanto do lugar que ela diga, valeu a pena o meu esforço. Ou ela chegue, faça um curso que ela realmente vê que aquilo é para ela gosta do curso. Eu estou dando essa ilustração, irmão, para mostrar que
o final de nossas vidas vai mostrar se a nossa vida valeu a pena. Porque todo mundo está caminhando. Agora, para onde? A morte vai revelar. A morte, a Bíblia diz que a morte do justo é preciosa aos olhos do Senhor. Eu estou planejando aqui, talvez eu faça isso, de estudar com os irmãos como morreram alguns santos da Bíblia, né? Os santos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, como eles encaravam a morte e como eles morreram. E é uma coisa interessante, é muito instrutivo nós fazermos isso, nós olharmos para como os santos morriam, porque eles não morriam sem esperança, eles morriam com esperança. O fim deles não era um fim desesperado, como que tivesse acabado mesmo, mas era como que chegando a uma nova etapa. E a morte vai mostrar isso, quer dizer, se valeu a pena a sua vida ou não. Sua morte vai revelar isso. Então, preste atenção na morte. A gente não gosta de pensar na morte, mas a morte é o final de todos nós. Você vai morrer. Todos nós vamos morrer. E a morte vai revelar se a tua vida valeu a pena. Que você possa viver de tal maneira que vale a pena ter vivido. Muitos estão morrendo descobrindo que a vida deles não valeu para nada, que eles perderam o tempo e que eles se destruíram. Jesus Cristo diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse perecer tem a ver, podemos ilustrar com um fruto estragado, um fruto que você comprou e o fruto não teve o propósito dele cumprido, ninguém se alimentou dele, ele apodreceu, ele estragou. Assim é a vida de muitas pessoas, estão vivendo uma vida que no final vai se mostrar uma vida inútil, estragada. Essa é a primeira sentença, irmãos, verdade que eu quero tirar daqui, porque é isso que o texto diz: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Isso está dizendo o que para nós? Que a morte vai revelar para ele que a vida dele não valeu a pena, porque a morte revela para todos os homens que se valeu ou não a pena as suas vidas. Essa é a primeira verdade que eu quero destacar. A segunda verdade, irmãos, é que a morte virá a todos. Sem dúvida, a morte virá a todos. Quer você pense nisso ou não, a morte virá. O perverso, e o sentido do texto aqui, ele é esse, quer dizer, o perverso está cheio de esperança. É como o rapaz que vai com a mulher adúltera para a casa dela. Ele está cheio de esperança de que coisas boas venham acontecer com ele, mas de repente chega a flecha atravessa seu coração. O que a Bíblia diz é o óbvio, né? Mas é uma coisa que as pessoas não param para pensar. Ou seja, as pessoas não param para pensar de que a morte chegará para ela também. Eu tenho visto muito isso. Quando morre alguém, as pessoas ficam assim, e a Bíblia diz, né, que é melhor estar lá vendo um morto do que estar numa festa, que está no nascimento, do que está num lugar que as pessoas procuram esquecer a morte. Mas quando morre alguém, aí todo mundo fica ali e pensando, e ele começa, a consciência diz para ele próprio: você está vendo aquela pessoa ali, aquele corpo ali? Um dia você também estará assim, né? Então, a Bíblia e esse texto mostra, em primeiro lugar, a morte revela a situação da vida das pessoas, se valeu a pena ou não, e a morte chega a todos. Chega inclusive a um homem cheio de esperança como o perverso, que chega a todos os homens, e a morte vai chegar a você também. Se isso é verdade, se é verdade que a morte é reveladora, e se é verdade que ela chegará a nós, nós devemos viver como que conscientes disso. Nós devemos viver, porque como é que os homens pensam, irmãos, e como é que os homens vivem? Eu tenho comentado isso aqui com vocês nesse estudo sobre a volta de Jesus, é que os homens vivem como se eles não fossem morrer. Os homens vivem como se eles não fossem, como se Jesus não fosse voltar. Uma pessoa diz assim: eu vou entrar na faculdade, já que eu estou falando de faculdade hoje, eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer este curso. O jovenzinho diz assim, né? Eu vou fazer este curso e eu vou me formar, e eu vou me empregar, ou eu vou abrir um negócio e eu vou ganhar muito, muito dinheiro.
e eu vou ter muito dinheiro, e eu também estou pensando assim, eu vou me casar, e eu vou ter filhos, e eu vou construir uma casa muito bonita. Tudo isso ele põe na cabeça dele, né? Eu vou construir uma casa muito bonita, e eu vou morar na minha casa vai ser um luxo, e eu também vou ter um carro. E tudo isso ele pensa. Esses pensamentos em si, eles podem até não ser pecaminosos. Não há nada de mal as pessoas quererem algumas dessas coisas, né? O problema é que as pessoas querem essas coisas sem Deus. E o problema é que elas buscam essas coisas como se essas coisas fossem eternas. Elas constroem uma casa como se elas fossem viver para toda a eternidade naquela casa. Elas têm filhos como se a relação pai e filho fosse para sempre. Sempre mesmo. Como se aqueles filhos fossem filhos para delas, se fossem, continuassem naquela relação para os próximos 200, 300, 400 anos. Elas procuram o seu dinheiro e a sua profissão como se aquilo fosse eterno. Como se aquelas coisas não fossem passar. E esse que é o problema, irmãos. Você pode conseguir uma boa empresa, um bom emprego, ou construir uma empresa, você pode conseguir ganhar muito dinheiro, você pode conseguir uma casa bonita, você pode conseguir um bom carro, você pode casar com uma boa mulher, ou as moças com um bom homem, e ter filhos, você pode conseguir tudo isso. Mas isso não é eterno. E depois de você ter conseguido tudo isso, você tem que lembrar que um dia tudo isso vai passar. João diz na sua carta: o mundo passa com tudo que as pessoas desejam, né? O mundo passa com toda a sua concupiscência. O mundo passa com tudo que as pessoas desejam. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É isso que nós temos que abrir a nossa mente. E é isso que esse provérbio também está nos ensinando. A morte vai chegar. Por mais que você espere coisas boas e maravilhosas e não pense nela, ela não está nem aí, ela vai chegar. E no dia que ela chega, chegou. Ela não vai perguntar para você: eu posso te levar? Entendeu? Ela chegou e pronto. E ela chega assim, dizer: estou chegando. Muitas vezes ela não dá nem sinais. Ela chega e pronto. Mas no final das contas ela vai chegar para todos. Todos nós estamos aqui e vamos morrer. E isso nos faz pensar. E isso nos faz pensar de que ela vai revelar se a nossa vida valeu a pena. Então, como é que nós devemos viver? Como o homem ímpio que quer todas essas coisas como se ele fosse viver para sempre? Não. Nós temos que viver sabendo que essas coisas vão passar e não querendo elas como nossos deuses e nossa prioridade, mas buscando o que é eterno. Compreende, irmãos? Eterno. Se você vive para o passageiro e você despreza o eterno, você é um tolo. Você vive numa tolice absurda, porque você troca, como que você pega a palha e despreza o ouro. Então não faça isso. Não importa o que você construa nessa vida, você vai passar. O seu corpo vai passar. Tu vê as pessoas indo para a academia, e essa coisa quer ser magro, quer ter músculo, e não sei mais o que. Dentro das limitações e da modéstia, da moderação, essas coisas podem ser feitas. Mas o problema é que as pessoas vivem nisso, e como se o corpo, como se a beleza física fosse a prioridade delas, e a própria velhice mostrará que isso é passageiro. Antes mesmo que elas morram, o próprio corpo vai se deteriorando, vai envelhecendo, e elas descobrirão que a beleza não é eterna. A morte chegará a todos, o fim chegará a todos. O que tens, homem, para o outro lado? A morte revelará quem és e o que fizeres da tua vida. O que tens para o outro lado? A morte revelaria a este homem perverso o que ele é perverso.
e que a esperança dele é falsa. E que tristeza, porque ele não se preparou para isso e a morte o achará despreparado. Não faça isso. Não seja como este homem perverso, mas prepare-se para a realidade de que um dia você vai partir deste mundo. A terceira verdade, irmãos, já disse para vocês, a morte revela se a nossa vida valeu a pena. Em segundo lugar, a morte ela vem a todos. Em terceiro lugar, a morte vai revelar uma coisa que já é verdade, mas o ímpio não quer ver. O quê? Que a esperança dele não vale nada. O ímpio tem esperança, sim. Eu quero primeiro falar, na verdade, o seguinte, que o ímpio tem esperança. E é isso que esse texto está mostrando para nós aqui. Observe então, vamos ler o texto e vamos observar aqui. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. É desse ponto que eu quero falar. Até pulei agora, mas eu quero, antes de falar que a esperança dele é falsa, eu quero dizer isso. O ímpio, esse é o terceiro ponto. O ímpio tem esperança. Vou ler de novo aqui. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. O que o texto está dizendo? Que o homem perverso, ele tem esperança. O que é esperança? Esperança é o quê? Esperar, né? E esperar o quê? O que normalmente as pessoas esperam? No caso desse ímpio, ele estava esperando uma coisa ruim? Ele estava esperando a morte? A morte diz que, a Bíblia diz aqui que a morte vai acabar com a esperança dele. Então ele não estava esperando a morte. Por quê? Porque a morte está acabando com a esperança dele. Ele estava esperando alguma coisa boa. Ele estava esperando algo que, por exemplo, aquilo que eu falei para vocês, o rapaz, ele vai com a mulher adúltera e o que ele espera? Ele espera prazer. O assassino mata e ele espera o quê? Que aquilo lhe traga lucro. O ladrão rouba esperando o quê? Ficar mais rico. O bêbado se embriaga, o ébrio, o viciado em bebida, toma a bebida e vai tomando cada vez mais, esperando o quê? Sei lá, que ele esqueça dos problemas, que ele se sinta bem, que ele fique mais corajoso. Você já viu que todo bêbado fica valente, né? E ele quer brigar com os outros. E ele espera, de alguma maneira, se dar bem. Então, todo homem no pecado, ele tem uma esperança. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer agora. O pecado, ele é alguma coisa, irmãos, que faz com que a gente não pense direito. Tá? Porque como é que uma pessoa pode achar que ela matando o outro, ela vai conseguir coisas boas? Não é? Como é que uma pessoa pode achar que roubando de outros, ele vai se dar muito bem na vida? Roubando, essa gente aí que rouba da saúde, que rouba... a gente vê no Brasil todo pessoas morrendo por causa da saúde pública, que não cuida dessas pessoas. Nós vemos a miséria, a pobreza. E como é possível que alguém pense que fazendo mal, matando crianças, deixando crianças sem médicos, sem remédios, sem assistência, elas vão se dar bem? Mas isso o pecado diz para elas. A esperança do pecado. Como é que aquele rapaz, sendo seduzido pela mulher casada, olha só, a mulher casada, lá de Provérbios 7, para usar um exemplo aqui de Provérbios, a mulher casada chegou com ele, vocês conhecem o texto, seduziu, falou muitas coisas para ele, e ele então ouviu, acreditou nela, e esperava que tivesse momentos de prazer com ela. Ele esperava coisas boas. É isso que o pecado faz. Como é que ele pode fazer isso se ele está mexendo com a honra de um homem, do marido? Como é que ele pode achar que ele está seguro se ele enfrenta, se ele provoca um homem a este ponto de roubar a mulher dele, de adulterar, de se deitar com a mulher de outro homem? O que ele acha que como esse homem vai reagir? Mas ele pensa nisso naquele momento? Não. Ele está completamente o quê? Iludido pela esperança do pecado. Como é que ele pode achar que
que ele pode esperar coisas boas. Mas é isso que o pecado faz. Então, muito cuidado com as razões que o pecado apresentar para você. Todos nós, irmãos, estamos sujeitos a esta tentação. Porque quando o pecado vem, o que é tentação? Vocês lembram da tentação da serpente? Olha, Eva, o fruto. Serás conhecedoras do que? Do bem e do mal. E Deus quer evitar de vocês ter esse conhecimento. Esperança do pecado. O pecado, ele promete coisas boas. O pecado, ele te dá uma esperança de que você vai melhorar. Mas o salário do pecado é a morte. E a morte vai revelar isso. Mas a pessoa que está pecando, ela espera coisas boas. Se eu estiver falando com alguém aqui que está em algum caminho de pecado, seja qual for, pense e reflita nisso. O pecado está dizendo para você que ele vai te fazer coisas boas. Mas isso é mentira. Existe esperança do pecado e essa esperança, ela é falsa. Mas o pecado, ele dá essa esperança falsa. E o ímpio, ele espera. O texto diz, morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Quer dizer que ele tem esperança. Ele espera coisas boas. A próxima verdade, irmãos, então, que eu quero mostrar aos irmãos agora, aí no caso é a quarta verdade, é que essa esperança dele morre. E o que faz ela morrer? A morte. E como é que a morte faz ela morrer, essa esperança? Porque a morte revela que a esperança é falsa. Então o rapaz saiu com a mulher casada e ele espera, olha só como eu sou o bonitão, né? O conquistador. E essa mulher, eu vou ter muitos prazeres com ela. Mas de repente o marido descobre. E de repente o marido, então, cheio de ódio, vai atrás dele e o mata. E aí? E aquele valentão, o valentão, briguento, Provérbios fala muito disso também, o homem que procura brigas e procura intrigas, ele é cheio de coragem. Coragem assim, chama os outros para briga, fica olhando o cara feio para os outros e quer brigar com todo mundo, é o valentão. Não é pacífico. A Bíblia diz que o homem de Deus deve ser corajoso, mas pacífico. Mas existem aqueles elementos ímpios, os ímpios que querem que são briguentos e que provocadores e que provocam os outros e vivem brigando e vivem chamando os outros para briga e vivem desafiando os outros. E eles esperam que eles sejam temidos, que eles sejam respeitados porque eles são os valentões. Mas de repente eles encontram um mais valente que ele. Eles encontram um mais louco que ele. Ou até um covardezinho que cansou de apanhar deles, né? E que então os enfrenta e os mata. E o mata. O que aconteceu com aquela valentia toda? Quem o respeitou? Entendeu, irmãos? A gente pode ficar dando exemplos aqui de que aquela pessoa que tinha esperança no pecado, de repente a morte corta as asas dele. A esperança estava voando cada vez mais alto, e a morte vem, corta as asas e a esperança cai. A esperança morre. Não é só ele que morre, a esperança também morre. Então preste bem atenção nesse ensino deste provérbio. Essa é a quarta verdade que eu quero destacar aqui para os irmãos. Morrendo o homem perverso, não é só ele que morre, morre também o quê? A sua esperança. Por quê? Porque a esperança vai se mostrar falsa, a morte o mostrará. A morte é reveladora. A morte vai mostrar que a vida toda dele, o caminho todo dele de pecado, de perversidade, esperando coisas boas, que o pecado desse frutos bons para ele. Então a morte chega, e a morte é a morte. A morte acaba com ele. A morte destrói as suas esperanças. A morte mostra, e ele imediatamente estará então no inferno, como nós cremos, e ele estará condenado para sempre, e a morte então mostra que ele não tinha esperança alguma, verdadeira, genuína, sólida. Entendeu?
A morte destrói com a esperança do ímpio. Então o que vale se nós, por acaso, nos entregamos ao pecado e nós vivermos achando, esperando coisas boas do pecado, sendo que a morte vai revelar para nós, e aí não tem mais jeito, que a nossa esperança era falsa. Corramos disso, meus irmãos. A verdadeira esperança está no Evangelho, está em Cristo, está em Deus, está no abandono do pecado, na redenção, na justificação, na santificação, na obra do Espírito Santo na nossa vida, que nos liberta dessa falsa esperança e nos dá a verdadeira esperança. Que a esperança não morre, essa esperança, que é a esperança em Cristo. É a esperança que diz para nós que, de fato, dele nós podemos esperar. Nele nós estamos seguros. Aquele que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra do Altíssimo descansará, e pode descansar. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Nele há verdadeiro e genuíno refúgio. Então, irmãos, corra dessa esperança falsa e busque a esperança verdadeira do Senhor Jesus Cristo. E a quinta verdade, irmãos, que esse texto mostra, é que a morte revela que há um engano. E na verdade eu comecei falando disso na introdução. Eu comecei mostrando para vocês que o homem, aquele bêbado e viciado, se ele pensasse que o fim da vida dele é o túmulo, né? Que ele está, dizendo que o fim da trajetória dele, da bebedeira, é o túmulo, ele pararia e deixaria aquela vida, a mente dele abriria, entenderia o que ele está fazendo. Mas ouçam agora o texto de Provérbios e vamos puxar aqui uma verdade que está clara aqui. Olha o que o texto diz: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. A expectação da iniquidade se desvanece. Então a Bíblia está dizendo aqui que o perverso, como nós vimos, ele tem esperança, mas a Bíblia está dizendo que a morte revelará que a sua esperança é falsa, que vai se desvanecer a sua expectação, se ele se confia na riqueza. Há outras traduções que falam de riqueza, né? Ou seja, mas de qualquer maneira ele vai descobrir na morte que a esperança dele era falsa. Mas se isso só vai acontecer na morte, isso significa que existe um tipo de vida que não está consciente dessa realidade. Deixa eu ilustrar assim para os irmãos. É como uma pessoa que ela vai numa estrada e ela vai seguindo em direção ao abismo. Ela não percebe, está muito escuro, e aquela estrada, vamos dizer que caiu uma ponte, a ponte caiu e ela não sabe que caiu a ponte, está escuro, e ela vai na estrada. De repente, ela está esperando a ponte o tempo todo, mas ela vê que a ponte caiu e a estrada acaba, e ela se vê então no nada, e o carro cai. Mas o que aconteceu é que o final da estrada mostrou para ela que ela estava enganada, que a esperança dela era falsa. Mas enquanto ela estava na estrada, ela não sabia disso. O texto de Provérbios diz que enquanto o rapaz foi para a casa da mulher adúltera, ele estava prestes a ser atravessado por uma flecha. Ele estava indo como um boi para o matadouro, mas ele não sabia disso. Isso quer dizer que a vida do ímpio e a vida do pecado é uma vida de esperança falsa, o que significa o quê? Que é uma vida iludida. A maioria das pessoas neste mundo está assim. A maioria das pessoas neste mundo está vivendo o quê? Uma ilusão muito grande. Elas não percebem que elas estão indo para a morte. Elas pensam assim: eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja, eu não preciso ouvir a palavra de Deus, eu estou muito seguro, eu estou muito firme, eu tenho grande segurança. Mas ela está enganada, ela está mentindo para si mesma, ela está iludida. E essa é a situação deste homem ímpio. Por isso que a Bíblia diz aqui, vou ler de novo, olha: morrendo o homem perverso, morre a sua esperança. Mas espera aí, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que até ele morrer, ele tinha esperança. Compreende? Ele estava vivendo toda a vida dele esperando,
Aí a morte chega e morre a esperança junto. Mas isso vai ser ali. Mas enquanto a morte não chega, ele está iludido, ele está enganado. Essa é a vida do pecado. Ouçam bem. Essa é a vida de quem não serve Cristo. Essa é a vida de quem não ama Jesus, de quem não dá valor a este livro aqui. Esta é a vida de quem não segue a palavra de Deus. É uma vida enganada, iludida, louca. Agora eu pergunto para vocês. Vale a pena essa vida? Se é vida, você quer essa vida para você? Você quer uma vida que você fique pensando que vem coisas melhores, mas que a morte vai te decepcionar? Você quer esse tipo de vida? Eu acredito que qualquer um de nós, se pensar direitinho, vai dizer assim: não, eu não quero essa vida para mim. Eu quero a verdadeira vida. Mas eu quero deixar bem claro para vocês: o homem ímpio, ele vive numa ilusão. A vida dele é iludida. Aí eu passo para a última verdade, que esse texto deixa claro, né? Se o homem perverso, a vida dele é uma ilusão, é uma enganação, é louca, o que o texto está dizendo por outro lado aqui, apesar de que não está claro aqui, mas nós podemos deduzir, porque é que a vida daquele que não é perverso, a vida daquele que é cristão, que é crente em Deus, que é crente em Cristo, que é crente na palavra, já se arrependeu, já creu em Jesus, a vida desse é o quê? É uma vida lúcida. É uma vida em que ele vê as coisas como são. A esperança do ímpio vai morrer com a morte, na morte. Vai se mostrar falsa. A esperança do cristão, ao contrário, vai se mostrar verdadeira. O cristão espera? Espera. O cristão tem esperança? Tem. Mas é esse que é a verdadeira esperança. Porque o que o cristão espera está baseado na palavra de Deus, que não mente, que não engana, no testemunho do Espírito Santo, na sua palavra, e na fé que o Espírito Santo implantou no coração dele para que ele possa crer na palavra. Esse testemunho e essa esperança que brota desse testemunho da verdade na Escritura e o que Deus tem revelado a ele, mostrado a ele através da Escritura, iluminando a ele através do seu Espírito Santo, esse testemunho é firme e verdadeiro. É a rocha que Jesus Cristo falou lá em Mateus 7. Bem-aventurado o homem que constrói a sua vida, que ouve estas minhas palavras. Aquele que ouve estas minhas palavras, esse homem é o quê? Esse homem é um homem prudente, é um homem sensato, porque está construindo a sua vida sobre a rocha. Então o que esse texto está mostrando é que você quer viver a vida em realidade? Você quer viver a vida em ilusão? Se você quer viver a vida em realidade, então busque Cristo, busque a palavra. Não se iluda com o pecado, porque o pecado vai fazer você viver uma vida enganada. Mas a verdade de Deus vai fazer você viver uma vida, como é que eu posso dizer? É que você vê as coisas como elas são. Você vê, pecado é pecado. O caminho de Deus é o caminho de Deus, é o caminho da verdade. Eu estou indo para a glória, para o céu. O que importa é Deus. Se eu for estudar, se eu for trabalhar, se eu for fazer uma faculdade, eu faço tudo isso. E eu me dedico para fazer bem feito. Mas eu faço tudo não como se essas coisas fossem meus deuses, mas para o verdadeiro Deus. Deus é o meu Deus e tudo que eu faço é para a glória dele. E não desprezando a ele como se essas coisas fossem eternas, porque eu sei que na verdade ele é eterno. Um dia eu vou morrer, um dia meu dinheiro vai acabar, vai passar, um dia o meu corpo vai para o túmulo, um dia as minhas relações familiares não existirão mais, porque eu terei ido e lá na eternidade não vai ser pai, mãe, filho, essas coisas são daqui, né? Um dia a minha casa eu vou deixar, um dia eu vou deixar o meu carro, o que eu conseguir, mas eu terei Deus, e terei Deus para toda a eternidade, porque eu já tenho Deus agora, e Ele é meu Deus, e essa é a vida real. Enquanto que a iludida vive como se não fosse morrer, vive como se Deus não fosse importante, vive como se essas coisas não fossem passar deste mundo, e logo tudo passa.
e passa muito rapidamente. Eu queria então concluir com vocês lendo um texto do apóstolo Paulo, mas antes de eu ler, eu queria relembrar essas verdades. Vamos relembrar então a verdade que brota desse texto. Primeiro, irmãos, a morte revela se a nossa vida valeu a pena. Segundo, a morte vem para todos, sem exceção, e vai revelar isso para todos. Terceiro, os ímpios têm esperança, porque o pecado os ilude e eles esperam, como a Eva esperava melhorar de vida comendo do fruto proibido. Quinto, a esperança deles vai se mostrar falsa na morte. A morte vai revelar que a esperança deles era falsa. Sexto, aliás, acho que eu pulei. Acho que agora é que é o quinto, né? É isso. A vida deles, a vida do ímpio é uma vida enganada, é uma vida falsa, iludida. Em último lugar, sexto lugar, a vida do cristão é uma vida lúcida, verdadeira. Ele vê a realidade. Tudo isso, irmão, nós podemos tirar de lição para nós aqui deste Provérbios capítulo 11, verso 7. Mas eu concluo então, lendo com os irmãos, Filipenses capítulo 1, verso 20. Vamos fazer a leitura aí? Filipenses capítulo 1, verso 20. O apóstolo Paulo falava da morte da seguinte maneira, vejam só. Filipenses capítulo 1, verso 20. Diz assim, irmãos: segundo a minha ardente expectativa e esperança, a esperança do apóstolo, de que nada serei envergonhado, antes com toda ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que de escolher. Ora, de um lado, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é, na linguagem de Paulo, olha só, incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne, e convencido disto, estou certo de que permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Paulo tinha uma esperança que, seja pela vida, seja pela morte, Cristo seria engrandecido. Vocês estão entendendo a esperança de Paulo? O que Paulo esperava? Paulo tinha uma vida mesquinha, como a maioria das pessoas que querem assim: eu quero ter uma boa casa, eu quero ter um carro, eu quero ser rico. Aí a gente pergunta para esse tal: e quando você morrer? Quer dizer, a morte já, se ele pensar bem, a morte já revela agora para ele que a esperança dele é tão mesquinha, tão pequenininha. Mas Paulo diz assim: o que eu espero? O que eu espero? Eu espero só uma coisa: que Cristo seja engrandecido. Entendeu que isso resume, irmãos, a nossa esperança? O que importa não é se eu vou ter carro, se eu vou ter isso, se eu vou ter aquilo. O que importa é o seguinte: eu tenho Cristo, eu sou de Cristo, eu amo a Cristo, eu quero engrandecer a Cristo na minha vida. Se isso é verdade, a minha esperança é que vale. Por quê? Eu vou engrandecer a Cristo, como Paulo disse. Enquanto eu estiver vivo aqui nesse mundo, eu estou engrandecendo a Cristo, mas ouça, depois que eu morrer também, enquanto eu estou aqui vivo, eu estou engrandecendo a Cristo, porque eu vivo para Cristo. Mas depois que eu morrer também, a minha morte e o que vem depois,
será também para engrandecer a Cristo. E é isso que você deve esperar. Ame a Deus. Eu incentivo vocês todos, meus queridos irmãos, amem a Deus, amem a Cristo, vivam para Cristo e busquem a Cristo. Vocês vão morrer, mas quando vocês morrerem, vocês vão ver que estar com Ele é muito melhor do que estar aqui neste mundo, porque vocês estarão para sempre com Ele, e essa esperança não vai decepcionar. Amém? E que seja assim com todos nós. Vamos orar, meus irmãos. Vamos orar. Nosso Senhor, nosso Deus, obrigado, Pai, pela Tua santa, preciosa palavra que nós tivemos a oportunidade, Senhor, de meditar hoje à noite, Pai. Dá-nos a graça para que nós possamos entender a palavra, entender as lições que estudamos aqui nessa noite, e o Senhor aplique nas nossas vidas para que, fortalecidos pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, nós estejamos vivendo uma vida que vale a pena, esperando o que realmente pode ser esperado, firmados na Tua palavra, vivendo para o engrandecimento de Cristo, Senhor, quer pela vida, quer pela morte. Que assim seja, meu Deus, em cada um de nós. Perdoa nossas faltas e nos fortalece cada vez mais nesse sentido, no nome santo de Jesus Cristo. Amém, Senhor, graças a Deus. Amém, meus irmãos.